Boa tarde, pessoal. Gravando mais um capítulo do nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estudo que vai fazer referência ao dia 2 de junho, já que 2 de junho aqui na Itália é festa da República e é feriado. Nós vamos começar o capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Médiuns. O capítulo é Sematologia e Tipitologia. Linguagem dos sinais e das pancadas. Tipitologia alfabética. Linguagem dos sinais e das pancadas. O item é o 139. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipitologia. Ele já começa a dizer que as manifestações com pancadas, não é? E a tipitologia eram manifestações inteligentes. Isso é um detalhe importante. Por que inteligente? Porque tinha um pensamento, a comunicação tinha um pensamento real do comunicante. Esse meio primitivo, que se ressentia das condições iniciais da arte, só oferecia recursos muito limitados, tudo se reduzindo nas comunicações, as respostas monossilábicas, por sim ou por não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde, como já dissemos, esse método foi aperfeiçoado. E ele fala esse meio primitivo. Se nós formos observar a palavra primitiva, que é o primeiro a existir, aquele que precede. Primitivo e primis, né? O que vem antes. Então, primitivo não é um sentido pejorativo, mas um sentido de que como se começou, como foram as primeiras comunicações. Então, ele diz que eram monossilábicas a questão das pancadas. Se vocês lembram, as comunicações que existiam um pouco antes de surgir a doutrina espírita, em 1857, que foi o Livro dos Espíritos, né? Com as irmãs Fox, foram comunicações inteligentes através de pancadas, porque elas conseguiam se comunicar com a entidade através dessas pancadas. Na verdade, as pancadas começaram antes, e elas perceberam que poderia existir um meio de comunicação, e elas começaram a se comunicar através dessas pancadas. As pancadas podem ser obtidas de duas maneiras, diz Kardec, com um concurso de médiuns especiais. Geralmente, esse modo de operar exige certa aptidão para as manifestações físicas. O médium tem que ter uma aptidão especial para as manifestações físicas. Então, nem todo médium pode conseguir esse tipo de fenômeno. Geralmente, esse modo de operar exige certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar tipitologia basculante, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium ponha a mão na sua borda. Se desejar conversar com determinado espírito, será necessário evocá-lo. Caso contrário, manifesta-se o primeiro a chegar ou que esteja acostumado a apresentar-se habitualmente. Então, se o médium naquele grupo ali quiser falar com um determinado espírito, é necessário que seja evocado. Senão vai aparecer justamente espontaneamente aquele que tiver disposição ou aquele que já é acostumado a falar naquela reunião ali. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significa sim e duas não, ou vice-versa, o que é indiferente. O experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Mais tarde, veremos as perguntas que devem ser evitadas. Ele criou um capítulo que chama as perguntas que se pode fazer aos espíritos. Eu vou conferir aqui com vocês. Perguntas que se podem fazer aos espíritos é o capítulo 26 da segunda parte, sempre do Livro dos Médiuns. É o capítulo que segue o capítulo das evocações, tá certo? Então tem o capítulo das evocações, que é o manual de como se evocar, o que fazer, como se comportar,
os critérios, as responsabilidades, as vantagens e as desvantagens, depois vem o tipo de pergunta. Então, esse tipo de manifestação, que era a mesinha que se levantava, que era muito básica, então era a resposta sim ou não. As perguntas tinham que ser adaptadas àquele tipo de situação, porque como poderia fazer perguntas que têm um sentido complexo? Então, olha, o inconveniente deste método está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a permitir a resposta por um sim ou por um não. Suponhamos que se perguntasse ao espírito: "Que desejas?" Ele só poderia responder com uma frase. Será preciso então dizer: "Desejas isto?" Não. Aquilo? Sim. E assim por diante. Então, deveríamos fazer uma pergunta com uma resposta. Então, o inconveniente desse método era na brevidade. Convém notar que quando se emprega esse meio, o espírito usa também uma espécie de mímica. Isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Ele chama mímica a energia que os espíritos colocavam de afirmação na negação que eles poderiam ter nessas comunicações. Também expressa a natureza dos sentimentos que os animam. A violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência por meio de pancadas fortes e repetidas, como alguém que batesse aos pés com raiva, chegando às vezes a jogar a mesa no chão. Se for um espírito amável e delicado, a mesa se inclinará no começo e no final da sessão, como se estivesse saudando alguém. Se quiser dirigir-se diretamente a um dos assistentes, a mesa se moverá em sua direção com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe afeição ou antipatia. É essa, propriamente falando, a sematologia, ou linguagem dos sinais. Como a tipitologia é a linguagem das pancadas. Então, a linguagem dos sinais é a sematologia, porque é a expressão sentimental que o espírito vai dar nesse tipo de comunicação, esse tipo de fenomenologia. Então, o espírito violento, ele vai ser brusco nos movimentos com a mesa. Ele vai dar a entender qual é o caráter dele perante esse tipo de comunicação. Se for, por exemplo, um caráter de um espírito doce, ele vai fazer referência. Vocês lembram que antigamente ser educado, cumprimentar as pessoas, aqueles homens muito elegantes, chegavam com chapéu, eles tiravam o chapéu, não é? Quando chegava, quando ia embora, para cumprimentar na rua, alguns, um certo período, saudavam se inclinando. Então, até a mesa faria isso, porque fazia isso, né? Porque era uma educação cumprimentar. Então, você dava o caráter do espírito ser gentil, ser um senhor. Essa seria a linguagem dos sinais. Então, para nós fazermos a distinção do capítulo, sematologia seria as linguagens de sinais através da pancada, e a tipitologia, a linguagem dos sinais, que é através do sentimento, e a tipitologia, a linguagem das pancadas. Então, as pancadas chamava tipitologia, mas os sentimentos expressos através desse fenômeno era chamado de sematologia. E aqui ele vai contar para nós uma situação. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Certo dia, e que é um exemplo, é muito bons exemplos. Na verdade, vocês vão achar na Revista Espírita N situações com esse tipo de fenômeno. E que nos faz aprender, porque a vida prática, quando relata pra gente um fato, a gente aprende muito mais rápido, né? Quando nós temos comparações, é muito mais fácil o aprendizado, porque conseguimos, vamos dizer assim, a expressão não é boa, mas vamos dizer, materializar a ideia na nossa cabeça, efetivar a ideia na nossa cabeça. Então, eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Certo dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Então, estava numa sala onde eles tinham esse tipo de comunicação através das pancadas, através das mesinhas, e um senhor recebeu uma carta de Kardec. Enquanto a lia, a mesinha de 3 pés que servia para experiências veio repentinamente colocar-se ao seu lado.
A mesinha de 3 pés. Eram as mesinhas trípode, de 3 pés. Eram mesinhas pequenas, se usavam muito, né? Chamava trípode porque justamente era feita mais ou menos. Na verdade, aquelas mesas de chá, que usava muito na Europa, aquelas mesinhas de chá, que as pessoas se colocavam ali para tomar o seu chá, ter aquela conversa. Não era a mesa do jantar, por exemplo. Porque a mesa do jantar, nós sabemos, essas mesinhas eram mesinhas que se sentavam para tomar um chá, aquela conversa boa, porque podiam apoiar a xícara. Então eram nas mesas trípodes, que é onde começou tudo. Então, nessa referência, através das mesas de 3 pés. Então, essa mesa, enquanto esse senhor lia essa carta que Kardec mandou, correu e se colocou do lado, como se estivesse escutando. Vocês estão entendendo o pensamento da sematologia? Vamos concluir. Concluída a leitura da carta, ele foi colocá-la sobre uma outra mesa, do lado oposto da sala. Logo, a mesinha o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, ele deduziu que havia alguma relação entre a carta recebida e aquele movimento. Então a mesinha correu, foi para junto, parece até brincadeira, né? Mas é real, correu e se colocou lá de junto, onde estava essa carta. Ele achou uma coincidência muito grande. A carta com aquele movimento. Interrogou o espírito que respondeu-se o nosso espírito familiar. Interrogou o espírito. E o espírito disse que era o espírito familiar nosso, significa de Kardec, né? Informado do ocorrido, perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. Ou seja, a mesa era o espírito familiar de Kardec que estava se comunicando ali. Fez entender claramente que tinha uma ligação, uma importância, aquele senhor, aquela família, aquela carta naquela reunião. E aí Kardec vai, porque Kardec era um evocador, evocou lá, teve a oportunidade de falar com o seu espírito familiar e ele confirmou. Kardec diz aqui para nós: perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eles se achem em relação conosco e visitem as pessoas, né, que estão conosco, a fim de poder, se for preciso, dar a ti e a elas os avisos necessários. Então, vocês estão de acordo que os nossos espíritos protetores estão em comum acordo entre eles? Que seu trabalho no Maria de Nazaré, no Centro Espírita Maria de Nazaré, os mentores da Casa Maria de Nazaré vão estar comigo e vão estar com vocês e vice-versa? E que o espírito protetor, a casa, o que está do lado do meu trabalho e que me orienta, que me inspira, se eu me envolvo com vocês em qualquer situação de vida, de assistência fraterna, de qualquer coisa que seja de trabalho doutrinário, vocês são de acordo que ele vai até vocês? E que eles vão consultar a situação de vocês, e que eles vão querer saber quem é fulana, e que eles vão querer dar uma força para poder ajudar, para poder entender o que é que está acontecendo, e que eles vão entrar em relações com os outros espíritos que estão em relações com vocês. É uma troca de informação. Eu devo estar falando isso aqui, eles devem estar assim, porque isso eu achei incrível. Eu vou até fotografar para vocês esse trechinho para vocês verem, para vocês acreditarem em mim. E aqui conclui o parágrafo, o codificador. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de certificá-la de que estava lá. Um mudo não teria agido com mais acerto. Imagina, uma mesa. E o espírito familiar conseguiu trazer a sua comunicação através de uma mesa. Isso me empolga muito. É por isso que eu estimulo a todos a estudar com paixão boa, a doutrina espírita, porque é muito envolvente. Vocês estão vendo? Você vê que vocês podem ler N romances, é legal e tudo, também gosto, mas é apaixonante ver o que é a vida de um espírita na prática. E você vê que o espírita ele também é experimentador,
que o espírita, ele vai ter contato com espíritos. Não tem como ter espírita sem espíritos, meu Deus. O espiritismo é fundado na comunicação com os espíritos. Espírita sem espírito não existe. Existem filosofias que você pode enfrentar, não ser, afrontar, estar junto, comungar e não ser espiritismo. Mas o espiritismo é feito de comunicação com os espíritos. E as comunicações mais íntimas com os nossos espíritos protetores, por exemplo, como diz a pergunta lá, que eu gosto muito de trazer para vocês, que é a pergunta do Livro dos Espíritos sobre os Espíritos Guardiões, que é o meio que nós temos de manter contato com nossos espíritos protetores, não é? É através, com o espírito guardião, ao menos. Então, nós podemos evocá-los. Eu sei que é uma palavra que muita gente treme ao ouvir e fica assim com receio, mas não precisa, porque quando você faz uma prece que você chama para o Dr. Bezerra, que nós chamamos para o nosso benfeitor e amigo querido Francisco, quando nós falamos da Dona Ivone, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos evocando a presença deles. Os inconvenientes das evocações em reuniões de fato é as comunicações particulares, pessoas de fato que você chama fulano e beltrano, mas isso tem um capítulo todo à parte. Mas evocar é pensar, chamar. Nós evocamos as pessoas que estão encarnadas. Quando nós queremos falar com alguém, nós estamos evocando, e muitas vezes você pensa em alguém e esse alguém te procura. Puxa, fulano, você leu meu pensamento, eu estava pensando em você agora. E o telefone tocou, né? Que coisa interessante. É isso. Então, concluindo nosso estudo do Livro dos Médiuns dessa semana, semana que vem nós nos encontraremos ao vivo, com fé em Deus, e também vamos dar uma estudadinha da Gênese, tá certo? Um beijo para todo mundo, bom feriado.